boa tarde, camaradas. Aqui quem vos fala é Darlan Souza, da revista Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Dando continuidade no nosso podcast, sempre trazendo convidados pra lá de especiais, com muito conteúdo para ajudar você, corredor de rua, em sua rotina de treinos, em sua rotina de competições e, acima de tudo, na sua rotina de bem-estar e saúde. E dessa vez, o nosso convidado é pra lá de especial. Ele representa muito do que a gente vem fazendo diariamente aqui na revista Runners Brasil. Eu tenho a honra de receber em nosso podcast aqui da Runners Brasil o nosso presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Leandro Mota Campos. É isso mesmo, presidente? É isso. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Darlan, comunidade da corrida de rua. É um prazer, é um privilégio estarmos aqui dialogando, falando sobre corrida de rua, sobre atletismo e, como você falou, o mais importante, sobre qualidade de vida. Acho que isso que todos buscam, e queria agradecer o convite de estar com vocês, de estar com o teu público, para a gente dialogar um pouco sobre essa, mais do que um negócio, essa grande paixão que é o atletismo e a corrida de rua. É interessante, né, Vlamir? Quando a gente fala de corrida de rua, as pessoas podem pensar assim, pô, mas o que corrida de rua tem a ver com a CBAT? O que tem a ver com o atletismo? Muito pelo contrário, né? O que a gente mais ouve, né, dos nossos amadores, dos nossos praticantes, é a busca por essa aproximação. E a gente vai falar um pouquinho então sobre a sua governança lá, sobre a sua gestão, o que você vem fazendo, tanto trazendo os nossos ídolos, quanto nas próprias metas, né, que é incentivar a prática. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Eu quero também que você fale um pouquinho da sua história, o antes, o durante, o depois e o que você vem fazendo. Mas eu já fico muito feliz pela sua presença, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, aqui é dia 17 e já tem atleta nosso embarcando, comissão técnica. Então, assim, me conta um pouco como é que tá essa correria sua agora nessa última semana aí, pré-Olimpíada. É isso, uma expectativa enorme, né? Um trabalho proporcional também, né? E aproveito convidar todos, de 1º a 11 de agosto, acompanhe o atletismo brasileiro, né? Direto de Paris, grandes possibilidades de medalha, o time atletismo mais uma vez sendo a maior equipe do Brasil. Isso é muito legal, né? Quase 20% dos atletas que estarão em Paris são do atletismo. Isso para nós é uma responsabilidade enorme, é um motivo de orgulho também. E como eu disse, né, o trabalho, a preocupação, a ansiedade, ela é proporcional a tudo isso. Como você bem colocou agora, na próxima sexta-feira, parte da delegação já está viajando, né, os atletas farão uma aclimatação em Portugal, né, no Desmor, um centro de treinamento em Rio Maior, em Portugal, e depois, assim que forem chegando as provas, eles vão para a Vila, né, participam, depois retornam. Então, Jogos Olímpicos, abertura dia 26 de julho, atletismo começa 1º de agosto, de 1º a 11 de agosto. Ou seja, são 10 dias aí de muita intensidade de trabalho mesmo, né? Exatamente, e nós vamos com uma equipe grande. Hoje nós temos 42 atletas, acredito que chegaremos a 45 atletas nessa delegação, de todos os grupos de prova, o que é muito legal também, Darlan, é que além de nós termos atleta de todos os grupos de provas, eu digo, de velocidade, de barreira, de provas combinadas, de arremesso e lançamento, de revezamento, de saltos horizontais, de saltos verticais, nós temos atletas de todo o Brasil. Isso é muito legal também, né? O atletismo, o esporte base que é um esporte super democrático, praticado em todo o país. Essa nossa delegação é uma radiografia muito legal disso, né? Nós temos atletas de todas as regiões do país representados, desde o Pedro, né? Lá do Amazonas, lá de Parintins, né? Do lançamento do dardo, enfim, são regiões que você pode falar, bom, não tem um atletismo forte, mas o Brasil é um celeiro de talentos. O Brasil, nós temos potenciais em todos os cantos. O que a gente precisa é oportunizar. E essa seleção brasileira agora mostra isso de forma muito clara, né? Os atletas aproveitando essa oportunidade e, como eu sempre falo, chegou a hora de brilhar, né? Então vai ser muito legal. Convido a todos a acompanharem. Precisamos dessa energia.
É importante ressaltar aqui que quando o Vlamir fala isso, ele fala com muita autoridade. E todo mundo me conhece aqui, o nosso podcast ele é muito simples e a linguagem é muito fácil de entendimento, que o Vlamir não está aqui porque está. O Vlamir está aqui porque foi um atleta, ele vai contar um pouquinho disso aí pra nós. Vem de uma família que praticava esportes, né, Vlamir? Você vai contar isso aí pra nós. Mas é importante você falar, que você falou aqui, sobre essa grande expansão que a gente tem. Desde o extremo norte do Brasil ao extremo sul. Por exemplo, o meu xará, o Darlan Romani, estará na Olimpíada. Então, assim, ele tem todo o biotipo, né? Aqui no Brasil a gente tem todos os biotipos para contemplar o nosso esporte. O Darlan Romani tem o biotipo, né, do sul de Santa Catarina, lá, né, daquela região. A gente tem atletas agora em provas curtas, em provas longas, como você mesmo contemplou todas as nossas provas. Então a gente tem aqui realmente um celeiro, e o que a gente precisa mesmo é oportunizar. E você vem fazendo isso na sua gestão, né? Eu li o seu planejamento estratégico. Ele é muito bacana, mostra a gestão, e eu costumo falar, Vlamir, que gestão é gesto grande. E eu tô vendo gesto grande ali. Eu não preciso de vaselinagem aqui, quem me conhece sabe. E eu li o seu planejamento estratégico e ele é muito bacana. Você fala de oportunizar, fazer com que as pessoas comecem a praticar mais o atletismo. Me conta mais um pouquinho disso na sua gestão. Legal, Darlan. Agradeço. Bom, a gente pensa em sempre fazer algo diferente. É o que eu falo, eu estou gestor, nas minhas veias circula sangue de atleta. O que eu quero fazer para a CBAT é o melhor para que os nossos atletas possam performar, destacando que o atletismo não é fim, o atletismo é o meio. Eu quero que os atletas aproveitem essa oportunidade para que tenham uma qualidade de vida melhor, para que possam dar uma qualidade de vida melhor para os seus familiares. Eu quero que esses atletas sejam ídolos e incentivem as crianças a praticarem o atletismo, o esporte em geral, mas o atletismo, que é o nosso esporte básico, é o esporte mais democrático. E deixando claro, né, o atletismo ele tem essa grande virtude que ele é, repito, democrático. O atletismo tem espaço para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro. Nós temos aí a idade acaba não sendo muito problema. O Paulo Paula deixa muito claro isso, né? Um atleta com os 44 anos de idade, com performances excelentes. Então, nós buscamos isso. E para isso a gente teve que fazer diferente, né? O primeiro grande desafio foi pensarmos uma confederação não apenas só no alto rendimento. Isso, num primeiro momento, teve inclusive algumas críticas, porque o entendimento é que uma confederação olímpica, a missão principal dela é formar as delegações. Eu concordo, mas a minha pergunta é: quem nasce no alto rendimento? Ninguém nasce no alto rendimento. E é necessário a gente ter uma visão macro, uma visão holística, uma visão global disso e oportunizar. Então, uma das primeiras ações da nossa gestão, Alan, foi criar 60 centros de formação no atletismo, que nós carinhosamente chamamos de centrinho. O que é isso? Isso são estruturas apoiadas pela CBAT com o propósito de apresentar o atletismo para crianças a partir de 6 anos de idade em todo o país. Então hoje nós temos 60 centrinhos espalhados em 20 unidades da federação, onde nós fazemos repasses através de um programa que nós temos do nosso contrato de patrocínio master, que é com as loterias Caixa. Então um dos pilares é esse centro de formação no atletismo. Então estão aí projetos sociais, não são equipes de atletismo, Darlan. Isso é muito interessante. Uma das críticas foi essa: mas como que uma confederação atende quem não é uma federação? Falou: olha, nós temos que semear o atletismo, nós temos que fomentar o atletismo. Eu tenho certeza que, oportunizando, nós teremos mais atletas, e esses atletas vão se destacar e amanhã estarão num clube, estarão defendendo as delegações do Brasil. Mas, num primeiro momento, nós precisávamos oportunizar. E os centrinhos passam por isso. Nós fazemos a capacitação de professores de educação física que querem trabalhar com atletismo. Basta ser uma entidade do terceiro setor devidamente organizada. Sim. Ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter um profissional de educação física responsável, mas não precisa ser federada. Então, isso é muito legal e nós temos resultados fantásticos. Nós temos muitos centrinhos que já colocam atletas em seleções brasileiras de base. Olha que bacana. Isso significa que o potencial é gigante. Quer dizer, basta, mais uma vez, oportunizarmos. E eu tenho certeza, a gente está trabalhando na ampliação desse programa para que a gente tenha mais projetos. O objetivo é alcançar, primeiro, as 27 unidades da federação. Hoje nós estamos em 20.
Mas deixando claro que alguns estados, nenhuma entidade se habilitou. Então nós estamos trabalhando, fomentando no sentido de que isso aconteça, para que a gente possa ter cada vez mais atletas iniciando, mais profissionais capacitados e, consequentemente, competições mais fortes e revelando grandes talentos. Esse é o objetivo. Muito bacana, Vlamir, quando você fala isso, porque muitas vezes a entidade pode ser que tenha ali um potencial numa região, mas muitas vezes não tem essa estrutura. Então, a federação chegando próximo dali e tentando, de alguma forma, colaborar até para o desenvolvimento dessa atuação, acho que é fundamental. Seria aqui no CREF, o pessoal conversou sobre isso aí, que além do poder de fiscalização, tem o poder de também ajudar. Então, sim, como você falou, hoje é fomentar, mas também colaborar diretamente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também, porque você vem de um local, você falou uma coisa que me lembrou aqui, você vem de um local, no Paraná, que é a sua região, que existiu uma cultura do movimento e da educação física muito forte, com grandes nomes, como Antônio Carlos Gomes. Nossa, vocês, no Paraná, a gente só ouvia falar de tudo que tinha sido feito no passado ali, como eu era muito mais jovem, assim, meu Deus do céu, quem viveu isso? E quem viveu isso é Vlamir, tá aqui, então você é fruto dessa sementinha que foi plantada lá no passado por esse pessoal. Conta um pouquinho da sua história, Vlamir, até porque você, pelo que eu li e pesquisei, você vem de uma família esportista, mas conta um pouquinho da sua história, desse início do Vlamir lá no Paraná. Conta um pouquinho pra nós. Legal. Com muita vontade. Você falou do professor Antônio Carlos Gomes, e eu fui atleta junto com o Antônio Carlos Gomes. Olha Nós só. fomos atletas da mesma equipe, né? Tem o professor doutor Sérgio Gregório também. Fomos atletas juntos, né? Eu sou de uma geração, eu vou completar 55 anos agora nos próximos dias. Comecei em Londrina. E, mais uma vez, eu gosto sempre de falar dos ídolos, né? Eu comecei no atletismo por causa de um ídolo. Eu comecei no atletismo vendo Joaquim Cruz, campeão olímpico em 1984. Eu, até então, um jogador de handebol, com 14 anos de idade, e vi aquilo, me impressionei, me empolguei, me emocionei. E o atletismo, eu falo, né, que não foi eu que descobri o atletismo que me descobriu, porque eu sempre busquei muito o melhor, eu sempre quis ser um vencedor. Isso em tudo na vida não é uma ambição, mas sim uma busca pela superação. E nos esportes coletivos isso é um pouco complicado, porque você depende de um todo. E uma coisa que eu aprendi no atletismo com o meu treinador, só fui entender isso depois, o Roberto Dick, era o seguinte: Vlamir, no atletismo você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor que você todos os dias. Mas voltando, comecei em 1984, eu aluno do Colégio Marista, um jogador de handebol. O colégio tinha que participar de uma Olimpíada Olimar, onde tinha que se inscrever em todas as provas, e meu colégio não tinha o atletismo. E aí me perguntaram, né, quem queria participar pelo atletismo. Eu levantei a mão, falei, eu vou. Já tinha, como eu falei, visto os Jogos Olímpicos, visto o nosso grande ídolo Joaquim Cruz, e falei, eu vou fazer, eu arremessava bem, né, no handebol, falei, eu vou fazer o lançamento do dardo. Fiz o lançamento do dardo nessa competição. 2 meses depois eu participei de um campeonato paranaense e já falei, não gostei do dardo, vou tentar o arremesso do peso. E para minha surpresa, Darlan, no ano que eu comecei o atletismo, eu fui campeão brasileiro. Então isso para mim foi assim uma coisa, e eu estou falando agora e estou me emocionando, porque foi aquela, imagina para um jovem, né, de 14 anos de idade ganhar um campeonato brasileiro sub-18, começando, né, falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E fiquei em Londrina ainda em 1984. 1985 foi interessante porque eu fui convidado pelo professor Roberto Dick, que era o head coach da equipe de Cubatão, que era a principal equipe de arremessadores e lançadores do Brasil. Ele tinha simplesmente todos os campeões brasileiros. Me convidou para treinar com ele. Eu não podia sair ainda, que eu estava concluindo o ensino médio. E naquela época, médio, Vlamir. Ensino médio. Naquela época não tinha WhatsApp, era tudo muito difícil. Ele me mandava o treino por carta. Eu treinava sozinho. Fazia uma vez por mês, eu ia para Cubatão para ele ver a parte técnica. Enfim. A planilha vinha por carta. A planilha vinha por carta. Eu tenho até hoje toda manuscrita. E aí, no ano seguinte, eu fui campeão brasileiro novamente. E aí já fui campeão sul-americano. 1987
foi um ano muito especial na minha vida, porque era o meu primeiro ano sub-20 e eu fui recordista sul-americano, né? Eu bati o recorde sul-americano da prova do arremesso do peso. E foi muito legal, Darlan, porque isso virou uma chave para mim. O professor Dick me falava todos os dias, Vlamir, quando você for acordar, você for escovar o dente, olha no espelho e fala, hoje eu vou ser melhor que eu fui ontem. E eu confesso que isso me incomodava um pouco, né? Pô, não tem que ser melhor que eu, tem que ser melhor que os outros, eu quero ganhar, né? E ele falava, seja melhor que você. Nesse dia que eu ganhei o Sul-Americano e bati o recorde sul-americano, nós estávamos em Santiago, no Chile, foi a primeira vez que eu competi à noite, foi uma coisa muito louca. Ele me chamou na grade, né, da pista e falou, tá vendo, Vlamir, de tanto ser melhor que você todos os dias, hoje você foi melhor que todos da América do Sul, que todos que se propuseram a fazer aquilo que você se propôs. Falou, então continue sendo melhor que você todos os dias. Isso foi muito legal, Darlan, porque depois disso, detalhe, eu cheguei nesse campeonato sul-americano em 6º lugar no ranking sul-americano. Então seria... E jovem, né, presidente? Jovem. Meu primeiro ano, 17 anos, meu primeiro ano de sub-20, né? E 6º do ranking brasileiro. Até o 5º arremesso eu estava em 6º colocado, não que eu estivesse conformado, mas falei, olha, tá dentro da previsão. Né? E aí eu acertei meu último arremesso, né, que foi um arremesso que eu falo que literalmente transformou a minha vida, né? Porque daí eu entendi aonde eu poderia chegar, o que eu deveria fazer sendo melhor que eu todos os dias. Fui para Cubatão, morei embaixo de uma arquibancada, morei num vestiário desativado, sabe? São dificuldades assim que eu jamais reclamo, pelo contrário, isso só me serviu de motivação, de estímulo. Acabei parando muito cedo porque eu sofri uma lesão muito séria no pé direito. Eu fiz um arremesso errado ainda na categoria sub-20 e acabei chutando o anteparo sem querer e tive 4 fraturas, mas só 3 delas foram identificadas. Uma não tinha sido visto na época, né? Nós não tínhamos os recursos tecnológicos como hoje. E aí eu tive uma pré-gangrena no pé, eu tive que fazer cirurgias, tive que quebrar novamente essas fraturas e acabei ficando um ano com cadeira de rodas, com muleta, com bengala. E aí prejudicou, né? Então o sonho do alto rendimento, o sonho olímpico ficou para trás. Eu fui seguir a minha vida, né? Tocando, fazendo faculdade, 2 faculdades juntos, Direito e Comércio Exterior. Mas eu saí do atletismo, o atletismo nunca saiu de mim. A chama ficou acesa. A chama ficou aí e eu coloco isso também, que é interessante, a importância do atletismo para mim. Para que vocês tenham ideia, né? Eu conheci a minha esposa, Luciana Deboni, numa pista de atletismo. Olha. Né? Eu com 15 anos, ela com 13 e nós estamos até hoje. Né? Ela era velocista, ela fazia salto de distância também. Nosso primeiro beijo foi na pista da Sojipa. Opa! No Rio Grande do Sul isso? Foi no Rio Grande do Sul, foi na pista da Sojipa. Né? Então são histórias. E aí eu segui minha vida sempre acompanhando o atletismo. E uma coisa que eu acho fantástico também, Darlan, meus melhores amigos são meus amigos das seleções de base. A gente falava aqui agora em off, eu tive o prazer de ser seleção de base com Vanderlei Cordeiro de Lima, conheci Ronaldo da Costa nessa época, todos nós menores de idade, né? Adalto Domingos, Clodoaldo Lopes do Carmo, né? São pessoas assim que eu tenho um carinho, um respeito gigante. Falei do professor Antônio Carlos, nós fomos atletas junto. O professor Antônio Carlos não era nem formado ainda, né? Nós temos uma diferença de uns 4 anos, né? Treinávamos juntos na pista de atletismo da UEL, né? O professor Sérgio Gregório, enfim, são amigos da vida, né? Que eu busquei sempre no atletismo. E aí, sempre acompanhando, sempre vendo o desenvolvimento do atletismo, até que, num certo momento, eu fui chamado, né, por esses amigos do passado que eles achavam que eu poderia contribuir com o atletismo brasileiro. Sem dúvida, Vlamir. Sem dúvida. Eu até então estava em Brasília, né, trabalhando como consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Eu fui para Brasília em 1992. Devido às suas formações em Direito e Comércio Exterior. Direito e Comércio Exterior. Então eu fui para Brasília em 92, em abril de 92, trabalhando na área de consultoria legislativa, na área de segurança pública e defesa nacional. Não tinha muito a ver com esporte, mas em 98, quando se discutiu a Lei Pelé, eu fiz parte de um grupo de trabalho de consultores que trabalhou na elaboração da Lei Pelé. Então aquilo, sempre um apaixonado pelo esporte, mas não me dedicando ao esporte. Eu não sou um profissional de educação física, né? Eu não fui um presidente de federação, né? Fui um atleta e sempre apaixonado
pelo atletismo. Mas aquela chama estava dentro, né, Vlamir? É evidente que a chama estava ardendo ainda, né? Estava ardendo e sempre querendo contribuir, sempre dialogando muito, né? Sempre participando de projetos, contribuindo, até que surgiu uma oportunidade. A CBAT teve um problema, o presidente renunciou, o vice-presidente foi alçado à presidência, isso em 2019, e aí foi aberta uma eleição para o mandato tampão para vice-presidente, e para muita surpresa, para surpresa de muitos, e para minha também, eu acabei sendo eleito vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo de 2019, né? E aí, em 31 de março de 2021, fui eleito presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, e aí estamos desenvolvendo esse trabalho, né? O que foi bacana, porque você já vinha ali vivenciando, né, como vice, né, de certa forma, então já tinha uma continuidade de um trabalho que vinha dando certo. E como eu falo aqui para você, Vlamir, na sua frente e para quem nos acompanha, quando eu falei o seu nome e falei que estaria para cá, eu só recebi elogios. Não, a gestão do Vlamir revolucionou. E aí, de novo, pega o planejamento estratégico de vocês e eu consigo ver ali que tem um programa de ídolos, e a gente falou um pouquinho aqui nos bastidores. Quando eu vejo ali que você quer cada vez mais democratizar a prática, semear a nossa categoria de base, estimular essa aproximação do corredor de rua mesmo, que a gente estava falando nos bastidores aqui, com, de certa forma, a CBAT, quando a gente vê que consegue um patrocínio de peso, assim, são coisas que a gente que está acompanhando e o próprio público leigo começa a ver, opa, tá começando a ficar do jeito que a gente gosta. Então, assim, Vlamir, dou aqui os parabéns para você. Obrigado. Em nome do nosso público aqui, nos bastidores com que a gente conversou, que o pessoal falou assim, ele realmente tem feito um trabalho de excelência e talvez eu atribuo um pouco disso ao seu histórico, a tudo que você viveu no atletismo. E como você falou, esses grandes nomes que lhe auxiliaram de certa forma, o grande mestre Antônio Carlos Gomes, sou um fã dele na educação física, o professor Gregório, conversamos agora recentemente, estava lá na Itália também, ele estava agora recentemente, então assim, veja a importância dessas vivências práticas, como você falou, não sou formado em educação física, e olha a curiosidade, o presidente do CREF esteve aqui e falou, apesar de a pessoa muitas vezes não ter a formação acadêmica ali, mas a sua vivência ela é tão intensa naquilo ali que a gente não pode desprezar e deixar esse tipo de conhecimento para trás. Então, que bom. Reforço o que a gente falou num podcast anterior aqui, que era justamente aproveitar todas essas vivências. E aí você pega na parte de gestão e você vem fazendo aqui realmente um arremesso de peso de elite, né? Quando você vê hoje o Darlan Romani, você não pensa assim, puxa, eu acho que isso aqui, essa sementinha eu plantei lá atrás. O Darlan é um gigante, né? O Darlan, representante maior dos arremessos e lançamentos, vem lá de Concórdia. O Darlan, ele quebrou muitos paradigmas, né? O Darlan, na minha época, você ganhava um campeonato, um Troféu Brasil com 18 metros, né? O Darlan foi o primeiro brasileiro a superar os 20 metros, né? E hoje, aí, chegando próximo dos 23 metros, ele é uma referência gigante, né? No mundo. O Darlan, ele é respeitado no mundo inteiro por ser um brasileiro. Uma curiosidade, Darlan, que é legal, o Darlan é o arremessador mais forte do mundo, né? O arremessador mais forte do mundo. A gente está falando de alguém que faz supinos com mais de 300 quilos, né, no supino, e ele é assim um exemplo de dedicação, né, um exemplo de superação, e também, e eu coloco isso na gestão, não tem a síndrome de vira-lata. Quer dizer, o Darlan é um campeão mundial indoor, um atleta gigante em todos os sentidos, sem essa síndrome de vira-lata. E aí eu faço um link, nós trouxemos isso para a gestão, né? E o ponto de partida, quebrar paradigmas, não nos conformar com aquela situação posta, sabendo que nós podemos mais, sabemos que nós... O Brasil é um potencial gigante e não adianta você simplesmente se conformar com os repasses do COB, se conformar com o que está posto. O que eu sempre coloquei num primeiro momento é que a função do gestor é solucionar problemas. Então não adianta eu estar na minha sala em Bragança Paulista, no ar-condicionado, vendo as coisas acontecer. Não. Primeira coisa que eu fiz, Darlan, e fiz antes de ser vice-presidente, inclusive, foi rodar o Brasil inteiro. Eu conheço os 27 estados.
Olha, são poucos os projetos sociais do Brasil que eu não estive. E tudo isso com recursos próprios, tudo isso agregando conhecimento para mim. Né? Então, uma vez que eu tenho um diagnóstico, não de terceiros, né, mas uma radiografia do atletismo brasileiro, nós podemos identificar o que era necessário fazer. E para tudo isso faz necessário recursos. E também uma das primeiras coisas que eu fiz foi atrás desses recursos. Então, hoje nós mais que dobramos o orçamento da CBAT, sempre tivemos um excelente trânsito, né, com os governos, o que é extremamente importante. Agora mesmo, na semana passada, na última quinta-feira, né, eu tive o prazer de ser convidado pelo presidente Lula, né, para ir a Brasília na cerimônia de 20 anos do Bolsa Atleta, né, também cerimônia de reajuste do Bolsa Atleta. Isso mostra o respeito que o atletismo brasileiro tem. Isso é muito importante. Você falou de um contrato, né? Nós temos aí o contrato com a Puma, que eu me orgulho muito, Darlan, porque num mundo do futebol, falar que o contrato mais longevo do esporte brasileiro é do atletismo é uma coisa surreal, uma coisa que poucos conseguiriam entender, mas nós temos, né, o nosso contrato com a Puma Global, um contrato firmado com a Puma na Alemanha, né, um contrato para 3 ciclos olímpicos, contrato que vai até 31 de dezembro de 2032, então o atletismo brasileiro será Puma agora em Paris, será Puma em Los Angeles, será Puma em Brisbane. Então é uma quebra de paradigmas das 34 confederações olímpicas, fantástico. Pouquíssimas têm um patrocínio dessa forma. E as coisas acontecem, elas vão acontecendo, o trabalho é reconhecido. Eu tenho muito orgulho também, Dala, que em 2022 nós fomos agraciados pela World Athletics com o prêmio de melhor confederação de atletismo Isso não foi pouco. Do mundo em 2022. Isso não foi pouco. Superando 212 países. E o que eu falo para todos é que nós não ganhamos o prêmio de confederação perfeita. Nós temos muitas falhas, nós temos muitos problemas que têm que ser resolvidos, nós temos processos que têm que ser aperfeiçoados, mas entre 214 países, 2 estavam suspensos, que é a Rússia e a Bielorrússia. Entre 212 países nós fomos eleitos pela World Athletics, né, que a World Athletics está para o atletismo, como a FIFA está para o futebol, como melhor confederação de atletismo do mundo. Isso foi muito legal. 2023 eu fui agraciado com um prêmio fantástico da Soul Sport, da Band Sport, de gestor do ano, né, do gestor esportivo do ano. Mas isso não me envaidece, isso mostra que o trabalho está sendo feito. E aí, Darlan, quando a gente fala, mas de onde veio a melhor confederação do mundo, com base em quê? Em vários aspectos. O Sir Sebastian Coe, né, que é conhecido pela maioria, Sebastian Coe, 4 medalhas olímpicas, né, 2 ouros e 2 pratas. Aí um dos grandes adversários do Joaquim Cruz, né, Sebastian Coe é presidente da World Athletics. Né, e ele me ligou para informar do prêmio, e parabenizando, e ele falou o seguinte: olha, presidente, vocês estão recebendo esse prêmio porque muitas das coisas que vocês fazem não tem nada a ver com atletismo e tem tudo a ver com atletismo. Por exemplo, Darlan, coisas simples de fazer a coleta seletiva e a reciclagem de todo o lixo produzido nos nossos campeonatos brasileiros. Quer dizer... um diferencial. Os demais países do mundo não fazem isso. É uma coisa tão simples que nós começamos a fazer dentro da confederação, um pensamento de mundo, um pensamento de sustentabilidade tão simples. E eu acho, sim, que o atletismo é uma ferramenta preciosa de inclusão e transformação social, e você ter uma preocupação com o seu planeta é uma questão de educação também. Nós falamos do programa Ídolos, né? A CBAT tem hoje 32 atletas que são medalhistas em campeonatos mundiais, medalhistas em Jogos Olímpicos, e o Ronaldo da Costa, ex-recordista mundial da maratona, que esteve aqui no nosso podcast. Pois é, esse é um ídolo, é um gigante, um amigo muito querido, né? Esse trabalho aí mostra muito o que é a pedagogia do exemplo, né? Então, esses ídolos, eles recebem um recurso da CBAT. O propósito deles é divulgar o atletismo, informar a comunidade dos benefícios do atletismo, enaltecer o atletismo e mostrar as suas experiências de vida, como o atletismo é transformador. Nenhum outro país tem isso também. Nós temos, Darlan, dentro da confederação, 1.088 atletas contemplados com plano de saúde integral. Isso é bom. Isso também é a única confederação de atletismo do mundo que tem isso.
por mérito, ou seja, nós asseguramos que os atletas, os 8 primeiros colocados no Troféu Brasil, os atletas melhor colocados nos campeonatos brasileiros sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, têm um plano de saúde integral, sem nenhum tipo de carência. Com isso, reduziu o número de lesões. No caso de atletas lesionados, a recuperação muito mais rápida, incluindo, inclusive, cirurgia, incluindo acompanhamento pré-natal das nossas atletas, Olha, incluindo parto. Então, isso, e eu me orgulho muito da gente. Se você pode me perguntar, do que eu mais me orgulho no atletismo é a gente ter humanizado a nossa modalidade. Eu acho que o mais importante é isso. Hoje o atleta ele não é um número na CBAT. Hoje o atleta é um ser humano em que a CBAT acredita nele, sabendo da importância dele para a sociedade. Como eu falei anteriormente, os centrinhos também pesaram muito nessa definição da CBAT como melhor confederação do mundo em 2022, e foi a primeira vez no Brasil, primeira vez entre as 34 confederações olímpicas. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. São muitos desafios, Renan, são desafios absurdos. Ou nem imagino. Essa aproximação, e aí eu quero falar bastante com o pessoal, com a comunidade da corrida de rua. Isso para a gente merece uma atenção muito especial por vários aspectos. O fenômeno da corrida de rua é um fenômeno crescente, cada vez maior. Isso no mundo inteiro. Ele não é uma febre, Ele é uma ferramenta de superação das próprias pessoas, porque eu mais ouço isso. Por que você começou a correr? Não, porque eu tinha que me superar, porque eu queria buscar a minha saúde, eu gostaria de melhorar a qualidade de vida, e o exemplo arrasta, Eu não conheço uma pessoa começando a corrida de rua que não trouxe alguém, ou que não foi estimulado por alguém. E a gente tinha sempre um dilema, Corrida de rua é atletismo. É importante que as pessoas entendam essa relação, Não por acaso que os Jogos Olímpicos são encerrados com a maratona, Que é a prova nobre do atletismo brasileiro. E a World Athletics teve essa visão também. A World Athletics criou em 2022 o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, que isso é extremamente importante. É um campeonato mundial, mas que é aberto para a população. Então, ele tem a prova dos 5 quilômetros, da milha e dos 21, que é muito legal. E agora nós teremos, no próximo ano, 2025, em San Diego, próximo Campeonato Mundial de Corrida de Rua. 2026, nós teremos em Copenhague. 2027 em Yangzhou, na China, na China, e já estamos pleiteando para que 2028 seja no Brasil. Opa! Então é um mercado gigante, é um espaço gigante. Criamos o ano passado o primeiro Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, que foi em João Pessoa. Então, isso é fantástico. E também nessa linha, voltando das corridas de rua e da democratização, sim, uma coisa que a gente tem feito muito, Darlan, é levar o atletismo para os 4 cantos do país. Então, descentralizando o atletismo. O ano passado nós realizamos pela primeira vez um campeonato brasileiro em Aracaju, o estado de Sergipe nunca tinha realizado um campeonato brasileiro. Ontem eu voltei de João Pessoa, nós vamos realizar esse ano o Campeonato Brasileiro Sub-16 em João Pessoa, na Paraíba, Campeonato Brasileiro Sub-18 em Recife. Então isso é extremamente importante, essa democratização, isso estimula, isso divulga no país todo. Realizamos agora esse ano o maior evento de atletismo da América Latina, que foi o Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, realizamos em Cuiabá, no Mato Grosso, com todo o apoio do governo do estado. Então isso é muito legal, a gente poder trabalhar enquanto Confederação Brasileira, atendendo e estando presente em todo o país. Presidente, o que a gente mais ouve, e a gente falou aqui nos bastidores, que é o desejo do corredor de rua, o amador que pratica maratona, meia maratona, as provas curtas, é essa aproximação da CBAT. De alguma maneira, estando mais próximo, comprando as roupas, como eu falei para você, tendo uma carteirinha do corredor amador, sentindo orgulho. A gente fica muito feliz que a gente sabe que, por exemplo, as provas
no passado, o próprio Vanderlei Oliveira conversou aqui com a gente no podcast, que elas eram aferidas com a lista telefônica. Essa rua tem 100 metros, a outra tem 200. E hoje as provas já são aferidas com os nossos árbitros muito bem equipados, né, tanto nas federações quanto com apoio, dando um certificado da CBAT. Então, assim, pô, meu GPS aqui não marcou muito bem, porque tá lá na Lua. Mas a federação foi lá, né, e certificou o perímetro. Então a gente fica muito feliz que isso já acontece. Num passado recente não acontecia. Então, assim, como é que hoje as pessoas podem sentir ainda mais próximos ainda da CBAT? O que você pode trazer, assim, de que a sua gestão já pensa em aproximar mais? Como a gente falou, carteirinha, alguma coisa. O que a gente pode pensar, assim, para que as pessoas que nos acompanham aqui tanto cobram que a CBAT estivesse ainda mais próxima? Legal, mas é importante, a gente tem que se aproximar mesmo, eu tenho essa visão e essa sensibilidade. Você falou de medição de percurso, isso é um tema muito legal. Para que você tenha ideia, Alan, antes nós tínhamos no Brasil 27 pessoas qualificadas, habilitadas para poder fazer a medição. Isso é muito pouco, né? Pensando no número de provas. No ano passado, o que nós fizemos? Discutimos durante o Campeonato Mundial em Budapeste, discutimos com a World Athletics e conseguimos trazer para o Brasil um curso de medidores de corrida de rua que foi realizado em dezembro, onde nós asseguramos uma vaga para cada representante dos estados. A CBAT, através da World Athletics, cedeu o equipamento, inclusive, para fazer a medição. Nós trouxemos 2 ministrantes de Portugal, fizeram esses cursos. Então, as pessoas que participaram desses cursos, a capacitação foi feita na CBAT, todo mundo hospedado na CBAT, alojado na nossa sede em Bragança Paulista. Foi um trabalho super intenso. Todos eles fizeram as provas e hoje nós temos o dobro de medidores. Então hoje nós temos no Brasil 54 medidores, assegurando pelo menos um em cada estado da federação, para que aquele organizador possa ter um profissional no seu estado para fazer essa medição com um custo mais acessível, sem ter que deslocar, sem que esse medidor tenha que atravessar o Brasil. Isso é importante. Com relação à proximidade da CBAT com a corrida de rua, nós também fizemos uma parceria no ano passado, parceria que eu me orgulho muito, com a Abracel, né, que é a Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Eventos Outdoor, no sentido de nós falarmos a mesma linguagem. Organizadores, confederação, federações, atletas, patrocinadores. Por quê? Porque nós queremos que a corrida de rua seja uma experiência, que aquele atleta que paga uma inscrição, ao estar numa corrida, ele tenha a segurança, ele saiba que a sua integridade física está preservada, e para isso é necessário você obedecer critérios. Então é necessário que você tenha um percurso bem marcado, é importante que você tenha os postos de hidratação onde devem estar, é importante que você tenha as ambulâncias proporcionalmente ao número de atletas inscritos, né? É importante que você tenha toda essa logística, toda essa infraestrutura. Então, o PERMIT vem a assegurar isso. O PERMIT é uma garantia de que esses pré-requisitos estão atendidos. Então, hoje, o organizador de corrida de rua ele já entende que o PERMIT não é uma despesa, é um investimento. E nós queremos que o corredor de rua tenha essa certeza também. Quando ele vai se inscrever, Darlan, que ele veja ali, olha, essa corrida tem permit, essa corrida tem a participação. Inclusive tem graduações ali, a gente tem já muitas provas no Brasil que já são golden, já são prata. Nós temos o permit bronze, que ele é das federações estaduais, o permit ouro, o permit prata e ouro, que são da Confederação Brasileira, e as provas label, né, World Athletics. Então hoje nós temos para 2024 30 provas nesse sistema com permit prata e ouro. Crescemos, né? Crescemos bastante. Crescemos, né? E o crescimento é um caminho sem volta. Um outro detalhe que foi uma iniciativa nossa, Dana, que eu queria compartilhar com você, que eu acho muito legal. Nós criamos um pelotão CBAT. O que vem a ser esse pelotão CBAT agora? Nós criamos esse pelotão que ele é um pelotão onde o primeiro colocado de cada categoria, de cada estado, vai poder participar desse pelotão se ele não fizer parte da elite. Então nós temos as maiores provas do Brasil. Nós já temos parceria firmada com os principais organizadores, né, com IASCOM, Vega, Iguana,
enfim. Então, desde São Silvestre, Maratona do Rio, Maratona de Florianópolis, todas essas provas terão o pelotão CBAT. Quem vai fazer parte do pelotão CBAT, então? O primeiro colocado do ranking do seu estado, e esse ranking consta no ranking as provas com permit. Então ele vai ter que participar das provas com permit bronze no seu estado, e esse ranking é atualizado todos os meses. Então, esse pelotão CBAT, ele vai sair logo atrás da elite. E na frente do amador, do geral. Então, com isso, esse atleta vai poder se destacar, vai poder mostrar o seu patrocinador. Porque nós também mais prestigiado. Com certeza, porque será um pelotão formado no máximo por 54 pessoas. 27 homens e 27 mulheres. Bacana. Tá? Então, isso é muito legal. Né? E aí, e também quero agradecer, todos os organizadores foram super solidários a isso. Todos. Falaram, olha, legal. Entenderam. Né? Legal, então... Isso vem também, Darlan, para mostrar o interesse da CBAT, por isso que o nome do pelotão é pelotão CBAT, ou seja, esses atletas participaram de provas com permit, são os melhores do seu estado e lá estão. Com relação à carteirinha que você falou, nós temos o cadastro do corredor de corrida de rua. O que a gente estimula cada vez mais é que esse corredor de corrida de rua, se possível, também faça parte de um clube. Por quê? Porque o Sistema Nacional do Desporto ele é formado assim. O atleta é vinculado ao clube, o clube é vinculado à federação, a federação é vinculado à confederação, a confederação é vinculada ao Comitê Olímpico. Então, é extremamente importante que o atleta tenha isso. Que o atleta procure isso, não tem custo absolutamente nenhum. Né? Todos os clubes têm um maior interesse em ter um clube, um atleta federado. Por quê? Porque para que você possa fazer parte de uma seleção brasileira, você tem que estar dentro do Sistema Nacional de Esporte. Até porque ele pensa assim, se ele tiver carteirinha, que é um desejo, que ele tenha a carteirinha, né? Que ele tenha uma rede de descontos, que ele possa ter orgulho, que no futuro o filho dele possa ver, meu pai era federado lá na CBAT, por mais que seja uma coisa afiliada. Então é um desejo muito grande e volto aqui, presidente. Antes nós vimos aqui, eu entrei no site da CBAT de novo, entrei no site da Federação Paulista aqui, e a gente não vê assim de uma maneira muito clara. Eu acredito que a gente precisa de ajustes ali para que isso, assim, o seu João, a Dona Maria que estão lá, muitas vezes com o celular mais simples, seja simples de conseguir esse cadastro, ou até mesmo a indicação de um clube na cidade dele. Assim, a gente precisa dessa aproximação, dessa simplicidade com o nosso público, né, presidente? E dentro desse contexto ainda, assim, da simplicidade, o que a gente pede ainda é que tenha mais informações sobre pistas. As pessoas até perguntam para nós na Runners, Darlan, onde tem uma pista para me treinar? E a gente tem dificuldade ainda em falar onde tem uma pista para ele treinar. Hoje, presidente, a gente ainda falta isso. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Para o seu João, para a Dona Maria, para todo mundo que nos acompanha aqui. Legal. No site da CBAT a gente está atualizando, né? O portal foi atualizado agora, na semana passada. Ele já tem ali um onde treinar, então você vai ver no Brasil inteiro, né, pelo mapa, todos os locais onde tem equipe, onde tem projetos, isso é importante. Também a questão das pistas, né, quais as pistas certificadas, onde tem pista certificada, que é uma outra grande preocupação. Você falou, Darlan, só voltando um pouco, né, na medição das corridas de rua. É importante o atleta saber que aquela medição ela tem validade por 5 anos. 5 anos. Né? Então, é feita uma medição, deu 5 anos, ela tem que ser feita novamente. E qualquer alteração que tiver no percurso, ela precisa de uma nova medição. Sim. Não adianta falar, olha, não, eu só mudei o cone aqui porque tem uma obra aqui na esquina. Não, isso não é possível. Isso que você comentou também do GPS acontece muito. O atleta, pelo meu GPS, bom, mas aí não é bem assim, né? Pelo teu GPS, que é a localização por conta das tangentes e tudo mais. Né? Mas é isso, a certificação vale por 5 anos. E eu lembrei da certificação porque nós falamos das pistas de atletismo. Sim. Né? Nós temos uma necessidade muito grande. No Brasil, nós temos ainda 2 estados que não tem nenhuma pista de atletismo sintética, que é a Bahia, né? Um potencial gigante. Nossa, e Rondônia, celeiro. né? São 2 estados que não têm pista de atletismo. Todas as outras nós temos pelo menos uma pista sintética, mas também a pista sintética, ela, quando inaugurada, ela recebe uma certificação válida por 5 anos. Depois disso, tem que ser feita uma nova certificação para 4 anos e uma última certificação para 3 anos. Depois desse período, a pista sai do sistema, o que é ruim.
Isso é algo pensado numa visão eurocentrista, né, numa visão de Europa ou no máximo de Estados Unidos, onde você tem recursos para construir essas pistas de atletismo. A CBAT vem contestando a World Athletics nesse sentido, que para nós isso não é uma coisa racional. Dentro da nossa realidade. Nós temos, por exemplo, a pista de atletismo lá da CBAT, do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, Loterias Caixa. É uma pista que vai para 16 anos e é uma pista perfeita. Então não é possível, né, que pelo novo sistema a pista não possa ficar lá depois de 11 anos. Né? Isso não tem lógica. Né? 12 anos, a nossa tem 16 e ela é perfeita. Então é uma questão de conservação e da realidade brasileira. Né? Não adianta falar que nós vamos construir pistas a cada 10 anos, porque isso não está linkado com a nossa realidade. Presidente, eu estive no Japão, na Maratona de Tóquio, e aí subi no prédio mais alto lá de Tóquio. E o que eu pude ver é que em cima de vários prédios em Tóquio é possível ver dezenas de pistas de atletismo em cima de prédios. E aí, conversando informalmente, né, com algumas pessoas, falam assim: puxa, seria tão bacana se nós tivéssemos incentivos a nível federal, e aí você que tem um contato muito bom em Brasília, que o prédio que colocasse pista de atletismo, olha, nossa, cheios de ideias. Cheio de ideias. Se o prédio colocasse em sua base superior uma pista de atletismo, teria desconto no seu IPTU, o que, de certa forma, iria contribuir para que as pessoas se movessem mais. Talvez não formaríamos atletas, mas pessoas fisicamente ativas. O que você achou dessa ideia, presidente? Não, eu acho perfeito. Eu gosto de pensar fora da caixa também, né? A grande realidade é que hoje não há de se falar, né, em saúde sem atividade física, né? O corpo tem que se movimentar. Em tanto tempo de mídias sociais, né, de equipamentos eletrônicos, é necessário você educar o movimento, né? E faltam espaços. No Brasil nós temos um problema a mais, que é a questão de segurança, né? Então são poucas as cidades onde você pode sair para caminhar na madrugada ou que você possa sair para caminhar à noite. Nós vemos em São Paulo, que é uma cidade gigante com uma estrutura fantástica, nós temos dificuldade, por exemplo, do triatlon. As pessoas não podem sair de bike porque o índice de assalto é absurdo, né? Quer dizer, você sai de grupo em bike, de grupo, né, nos parques com toda uma estrutura, e tem a questão da segurança. Então isso de estimular espaços públicos, seja para caminhada, seja para qual atividade for, e trabalhando a questão de renúncia fiscal, acho que faz todo sentido. Sai muito mais barato para o Estado, para o município, para o governo federal abrir mão de um imposto desse do que gastar com a saúde, né, das pessoas. Então acho uma ideia fantástica. Acho que faz todo sentido, sim, e é necessário estimular. E nessa linha também, é importante a gente colocar, né, renúncia fiscal. No Brasil, o ano passado, 2023, nós tivemos mais de 900 milhões de reais aplicados em lei de incentivo através de renúncia fiscal, só do governo federal. O que faltam? Projetos. Então é importante que aquele grupo de corrida, que aquela associação de moradores apresentem seus projetos. Uma proposta, né? É muito mais as pessoas. Eu acho que colocaram como sendo algo extremamente burocratizado, não é. É questão de boa vontade, de você sentar. Tem várias plataformas que ensinam isso. A CBAT também, nós fizemos questão de fazer um curso, né, de capacitação para projetos incentivados. Contratamos o Leonardo Paulucci, que é um dos principais consultores do Brasil, para capacitar as nossas federações, os nossos centrinhos, para que eles pudessem apresentar esses projetos. Então, não é verdade a afirmação de que falta recurso. Na verdade, faltam projetos. Em alguns estados, sim, você pode ter uma carência de um projeto mais elaborado de renúncia fiscal, de lei de incentivo ao esporte, mas o projeto do governo federal, há muito tempo, ele é muito bom. Outra coisa, Valamir, aproveitando aqui, isso é uma demanda já dos treinadores, e eu também sou treinador formado CBAT, 18,70 meu registro lá, presidente, treinador CBAT. A gente nota que o que nós queríamos mesmo é uma maior visibilidade como treinadores, né? Tanto para a população entender a importância de um treinador capacitado ali, né? Quanto para incentivar outros formandos em educação física a pelo menos fazer o curso base lá. Então, assim, a gente vê também que ainda falta isso. É uma demanda que a gente pede aqui em nome dos treinadores da corrida de rua.
Por outro lado também, outros cursos a gente vê que tem lá de arbitragem também, isso é importante também, formar novos árbitros. Eu fiz um curso também recentemente agora de gestão pelo Comitê Olímpico lá, um curso de gestão fantástico. Então esse acesso aos cursos eu acho que é importante e eu acho que vale a pena também investir mais nessa capacitação, mas não somente a criação dos cursos, mas o pós-curso também, que a gente tenha visibilidade e que de certa forma que a gente tenha mais cursos em outras áreas. Gestão, treinamento, arbitragem, coisas que envolvem realmente, como você falou, se eu formo um gestor hoje com o mínimo de conhecimento, ele me apresenta uma proposta, isso vai impactar na população. Então, é uma coisa também que a gente sente necessidade e eu venho aqui, então, em nome dos treinadores, então, de alguma forma, incentivar para que a CBAT nos aproxime mais nesse sentido. Isso é super importante, né? Eu costumo dizer, o treinador é o semeador, né? O treinador, ele que forma, ele que apresenta o atletismo. O treinador, o profissional de educação física no Brasil, ele é um injustiçado, né? Para começar, que você entra em qualquer escola e ninguém coloca o professor de educação física no mesmo nível do professor de português e de matemática, né? Eu costumo dizer isso é frustrante, mas é uma verdade. Na CBAT, nós temos a obrigatoriedade do CREF, todos os nossos treinadores têm que ter o registro no CREF. Agora estamos passando por um problema, eu digo problema porque a Lei Geral do Esporte disse que isso não é mais exigido, né? Então ela possibilitou que alguém que não seja profissional de educação física seja treinador esportivo, desde que comprove que foi atleta, e passe essa responsabilidade para a confederação, no sentido da confederação realizar um curso de capacitação. Eu sou bem... para mim isso não está muito claro ainda. Inclusive nós tivemos várias reuniões em Brasília no sentido de que faz necessário uma regulamentação disso. Precisamos de mais discussão então nesse sentido. Precisamos, inclusive será realizado, eu dialoguei com o governo federal e com a senadora Leila, né, nossa campeã olímpica. A senadora Leila vai propor a realização de uma audiência pública para discutir isso, porque para mim o que falta, Darlan? Eu entendo que, no meu caso, eu cumpro os requisitos. Eu fui atleta de rendimento, eu tinha meu registro CBAT. Eu posso ser treinador? Não. Eu não tenho a menor capacidade, eu não tenho o conhecimento para tratar de saúde. Eu penso que o profissional de educação física é um profissional da área de saúde. Eu acho muito temerário que alguém, como no meu caso, vá trabalhar com crianças de 12, 13, 14 anos. E, por outro lado, passar essa responsabilidade para a confederação, eu preciso saber qual a grade mínima, quais as disciplinas que têm que ser apresentadas. A lei, que diz que não é necessário mais ter o CREF, ela simplesmente fala que tem que ter o curso, ela não fala nem que tem que ser aprovado no curso, ela não fala nem a carga horária. Então eu posso falar, olha, ok, eu vou fazer um curso para treinador de 360 horas ou eu vou fazer um curso de 2 horas online no final de semana. Perigoso, presidente. É perigoso. Então eu tenho puxado essa discussão, né? Conversei na Presidência da República, conversei na Secretaria, no Ministério do Esporte, na Secretaria Nacional do Esporte e de Alto Desempenho, para que seja feita essa discussão. Sim. Acho que ampliar, ok, mas você tem que ter uma base. Nós estamos falando com integridade física das pessoas. Isso é muito perigoso. Então, repito, no atletismo, na CBAT, todos os treinadores têm o CREF. Estamos trabalhando cada vez mais por cursos. Tem o curso de mini atletismo, tem o atletismo 1, que é o inicial. Há muito tempo nós não realizávamos cursos nível 2 no Brasil. O ano passado nós fizemos alguns, são cursos mais robustos. Inclusive esses cursos foram realizados em Bragança Paulista. Os professores, os treinadores ficaram alojados, ficaram hospedados na CBAT, com ministrantes internacionais. A gente está ampliando isso esse ano. Por certo que a demanda é muito maior do que a possibilidade de ofertar esses cursos. Mas pelo menos o atletismo 1 a gente quer fazer em todos os estados. Nós temos muitos agendados já agora para o segundo semestre. O nível 2 ele já precisa da autorização do atletismo sul-americano, da Confederação Sul-Americana de Atletismo, mas estamos fazendo também. Sim. A ideia é nós capacitarmos cada vez mais. E outro detalhe, nós buscamos a parceria
com as universidades, né? Então hoje nós temos uma parceria consolidada com a Unicamp, e dessa parceria, inclusive, a Unicamp está desenvolvendo cursos de extensão, né, para que o treinador possa ter mais habilidades, como, por exemplo, na parte de gestão, para que esse treinador possa ser o gestor de uma equipe, possa trabalhar com um centrinho, possa desenvolver um projeto, que é uma dificuldade muito grande. A realidade do Brasil, nós sabemos que perpassa por isso. Muitas vezes o professor de educação física, ele é responsável por fazer tudo, mas ele não teve essa formação, né? Quer dizer, no curso de educação física você não tem essas disciplinas para apresentação de projetos para lei de incentivo, a elaboração do MATA, elaboração de um estatuto, né? Então nós estamos trabalhando, a Unicamp é uma das parceiras, nós temos um convênio também com a Universidade Federal de Sergipe e com a Universidade de Brasília, né, com a UNB, no sentido de desenvolver cursos. Então, estamos trabalhando nisso, a expectativa é que a gente consiga cada vez mais vagas e capilarizar isso para todo o Brasil, dentro do possível os cursos presenciais, mas também não abrindo mão de, eventualmente, um curso ou outro remoto. A gente vê, inclusive, lá na plataforma lá, que existem boletins informativos, o site está muito robusto, está muito completo. Inclusive, existe um curso lá falando sobre assédio, existe um lá falando sobre antidopagem. Eu acho que é importante, presidente, manter essa linha de cursos, mesmo que sejam online e gravados, para que o pessoal tenha realmente acesso. Como você falou, o Brasil é muito grande e muitas vezes esse profissional não tenha a capacidade de se deslocar por inúmeros fatores. Então, ter esses cursos gravados, eu acho que é importante. Então, aqui fica também a nossa solidariedade aqui para que profissionais capacitados possam chegar próximo da CBAT e oferecer, não, eu tenho um conteúdo aqui que eu posso contribuir, quem sabe vamos formar uma comissão, e também me coloco aqui à disposição, porque realmente eu vejo que essas aulas gravadas são muito boas que tem lá, muito boas. Isso é importante, Darlan, eu até convido todos, né, a acompanhar junto aos nossos parceiros, o Comitê Olímpico do Brasil, através do Instituto Olímpico do Brasil, tem uma série de cursos, todos eles gratuitos, COB, né? Extremamente importantes, alguns cursos que são obrigatórios para os nossos treinadores, por exemplo, enfrentamento ao abuso e o assédio, antirracismo, extremamente importante, antidopagem. Então, esses cursos são obrigatórios para os nossos treinadores, para os nossos árbitros. No momento em que o treinador tem uma convocação para uma seleção brasileira, se ele não apresenta os certificados de conclusão desses cursos, ele é cortado, sabe? Porque é uma questão de formação. E também a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a CBDU, tem uma série de cursos, todos gratuitos. Então, convido todos a acompanharem aí nas plataformas da CBDU e do COB, são grandes parceiros da CBAT e estão bem avançados no sentido de ofertar esses cursos que são fantásticos, são conteúdos robustos, conteúdos atualizados, todos eles de forma interativa, tem lá os quiz, tem as provas, né, são muito importantes e com certeza a capacitação é pré-requisito para o crescimento. Presidente, a gente estava falando aqui, você falou que a gente está com uma comitiva aí de mais ou menos aí 40 atletas, né? A gente tem alguns atletas que ainda podem ir para Paris 2024. Conta um pouquinho o que está impedindo esses atletas de ir, para a gente fechar a conta e dizer, estamos com 40 e tantos atletas. O que nos impede hoje de ter a decisão final hoje do número de atletas? Legal. A convocação que nós fizemos, né, na semana passada continha 43 atletas. Desses 43, nós tivemos o Daniel Nascimento, que foi pego no exame antidoping ontem, por essa razão ele está suspenso. Então, nesse momento, ele está fora dos Jogos Olímpicos. E nós temos 3 atletas que deveriam constar da delegação, que é a Lívia Vancini, da prova do arremesso do peso, o Igor, que é dos 100 metros, e o Max Batista, do 20 km marcha atlética, do Distrito Federal. O Igor, atleta representante de Pernambuco, da equipe APPD, o Max do Caso e a Lívia de Londrina. O que acontece? Por que eles não foram convocados até esse... Na verdade, eles, perante a World Athletics, eles não estão elegíveis. E eu explico. Eles cumpriram os critérios
A Lívia e o Max estão no World Ranking, ou seja, na contagem de pontos, eles estão aptos a participar dos jogos, eles estão aí entre os eu não sei se da Lívia são 32 ou 34, do Max a mesma coisa. Então eles estão entre os melhores do mundo, estão aptos para isso. O Igor não, o Igor ele estaria classificado pelo critério do Troféu Brasil, critério da CBAT. O Igor foi o segundo colocado nos 100 metros no Troféu Brasil, então ele estaria convocado para o revezamento 4 por 100. O que acontece? A IAU, que é a entidade responsável pela integridade da World Athletics, estabeleceu que os atletas do Brasil, para participar dos Jogos Olímpicos, de setembro para cá, deveriam fazer 3 exames antidoping fora de competição, num intervalo de, no mínimo, 21 dias entre esses testes. Curto. E veja você, nós tínhamos no nosso radar mais de 100 atletas, foram realizados pela ABCD 472 testes, nenhum lugar do mundo foram feitos tantos testes assim. A Lívia Vancini tem 4 testes. Se eu falei a partir de setembro até 4 de julho, se pegarmos agosto, a Lívia teria 5 testes, o Max 4 testes, o Igor 3 testes. Então não é que eles não foram testados, não é que tem nada contra ele, todos foram testados. Sim, claro. A Lívia 4 vezes, o Max 4, o Igor 3. O que acontece é que do Igor foram 2 testes em competição e 1 fora de competição. A Lívia foram 4 testes e não tem entre 2 deles um intervalo de 21 dias. O Max a mesma coisa. É o critério ali então que... É um critério, na verdade, imposto ao Brasil. Por essa razão, nós não nos conformamos com isso. Nós pedimos a excepcionalidade na World Athletics para que esses atletas pudessem ter o direito de participar. Fomos porque na eles... Suíça pedir? Agora, nesse momento, nós estamos recorrendo ao Tribunal Arbitral do Esporte, né, na Suíça, para que os atletas possam competir, porque não tem nada contra eles. Essa é uma coisa absurda, quer dizer, não está sendo dado a esses atletas o direito de competir. Não existe nenhuma imputação contra eles. Eles não fizeram absolutamente nada de errado. Claro. Exatamente, eles não fizeram nada de errado, né? Eles não foram pegos em nenhum teste. Muito critérios ali muito mesmo. Pelo contrário. Mas são critérios que, se comparado com outros esportes em outros países, ninguém passou por isso. Então é de uma injustiça absurda, né? É de uma injustiça absurda, por isso a CBAT assumiu essa briga, né? Nós estamos custeando todas as despesas, estamos levando esse caso para a Corte Arbitral na Suíça, para o Tribunal Arbitral do Esporte, para assegurar a esses atletas o direito de participarem dos Jogos Olímpicos, né? A CBAT não se conforma pelo fato de eles não estarem habilitados, uma vez que cumpriram as exigências, asseguraram isso nas pistas e não existe nada contra eles. Então, um preciosismo, eu digo desnecessário, porque, repito, em nenhum país se testou tanto. E também não há de se falar que o Brasil não fazia os testes. O Brasil sempre testou muito. O que acontece é que a maioria, e principalmente depois que nós assumimos, as delegações do Brasil são sempre completas. Todos os atletas que estão elegíveis participaram dos campeonatos mundiais. Com isso, nós temos grandes delegações. E aí, segundo a Autoridade de Integridade da World Athletics, nós teríamos que fazer os testes fora de competição, proporcional ao tamanho das delegações. Mas, veja bem, a CBAT não tem a prerrogativa de fazer os testes. Os testes no Brasil são feitos pela ABCD, que é uma entidade do Estado. E, mais uma vez, essa visão de se fazer 3 testes num período tão curto, fora de competição, é uma visão eurocentrista. Não se tem uma dimensão de um país como o Brasil, do que é, como eu falei, nós temos atletas em Parintins, nós temos atletas em todo o Brasil. Temos aqui 30 Europas, né? 30 Europas, e nós não temos sequer, Darlan, uma legislação que permita à própria agência do Estado de transportar esse exame de sangue dentro de um avião. Então as dificuldades são gigantescas, né? Mas a CBAT não se conformou e nós esperamos confirmar a convocação desses 3 atletas. Vai dar certo.
Agora, diferentemente do Daniel, que é a gente fala de corrida de rua, e o Daniel é um ídolo atual hoje dessa nova geração. Ele ficou amplamente reconhecido, quebrando o recorde de Ronaldo da Costa. Querendo ou não, ele é muito falado, já foi capa da nossa revista, assim como o Ronaldo da Costa, o Danielzinho já foi capa da nossa revista, a esposa dele também já foi capa da nossa revista. Demos toda a visibilidade merecida pelo que ele fez, e as pessoas mais uma vez perguntaram: Darlan, fale do Danielzinho, tanto da história dele, fale com o presidente sobre o que se espera dele e o caso que aconteceu, porque ele era o nosso representante, ou ainda é, na maratona. Então, presidente, fique muito à vontade aqui para falar com o nosso público da corrida de rua, que tanto espera o seu pronunciamento referente ao Daniel. Então, o Daniel, sem sombra de dúvidas, vem fazendo resultados surpreendentes, como você bem colocou. Bateu o recorde do Ronaldo da Costa, o recorde que durava mais do que a idade do Daniel, né? O recorde que o Ronaldo fez lá em 98, né, na maratona de Berlim. Depois veio o Daniel, fez essa prova fantástica, né, abaixando aí de 2 horas e 5 minutos, né, um feito gigante. Necessário destacar, o Daniel durante vários momentos passou por vários exames antidoping. Isso é importante que fique muito claro. Não é que o Daniel, alguém pode afirmar ou acusar do Daniel ter feito uso de produtos proibidos durante toda a sua carreira. Ele passou por testes antidoping durante todos os anos. Agora, esse teste realizado no começo de julho, no dia 4 de julho, foi positivo. Esse teste foi feito no Brasil, foi feito pela ABCD, né, fora de competição. Cabe agora ao Daniel se defender, né, ele tem aí 7 dias para apresentar sua defesa prévia. É uma situação muito delicada, porque foram encontrados aí vários anabolizantes, esteroides e tudo mais. Mas, enfim, o que eu deixo registrado é isso. A CBAT trabalha pelo jogo limpo, a CBAT repudia toda e qualquer possibilidade de doping, né? Nós somos absolutamente contrários, nós trabalhamos pelo jogo limpo, nós fazemos todos os nossos eventos, tem palestras sobre jogo limpo, nós fazemos cursos sobre o jogo limpo, nós entendemos que o principal valor do olimpismo é o respeito, e o respeito significa você respeitar o jogo, você respeitar o seu adversário e você ganhar, você se superar através dos seus méritos. No caso do Daniel, repito, é importante que fique claro, o Daniel fez testes antidoping durante toda a vida, né? Então ele foi pego agora nesse caso, mas também não invalida toda a sua história. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado quanto, né, do acusar, quanto do apontar. Ele vai ter que se defender. Mas, importante que fique claro, ele foi submetido a testes antidoping durante toda a sua carreira. Né? É um momento, uma notícia muito triste para o atletismo brasileiro, né? O atletismo brasileiro que carece de ídolos. O Daniel, o resultado dele, por si só, mostrava ou colocava nessa condição, mas agora também é necessário que fique claro, o Daniel é o único responsável por aquilo que é encontrado no seu organismo, né? Então, equipe, treinador, patrocinador, na verdade a responsabilidade é do atleta, tá? Então, espero que o Daniel se defenda, torço, né, para que ele tenha o equilíbrio emocional para passar esse momento, que é um momento muito difícil, tanto ele quanto a Grazi, né, mas é isso, o atleta é responsável pelo que é encontrado no seu organismo. Ele era ou ainda é o nosso único representante na maratona nos Jogos Olímpicos, né, presidente? Sim, sim. E é importante que você falou isso aqui, porque essa é uma mudança de comportamento, né, que a gente nota que parece que eu vejo assim que antes falava muito que era muito a despeito da comissão técnica da federação que era responsável. E quando se assumiu que o atleta também, ou é o mais responsável por esse cuidado de o que ele vai tomar um energético, vai tomar uma água, isso parece que ficou uma maneira de blindar o atleta também, para ele ter o cuidado com tudo que ele faz.
eu vejo que isso melhorou muito, presidente. Você, como você falou, você vai lá dos anos 80. Não se tinha essa dimensão de que, assim, ó, até a água que você bebe, cuidado. Isso foi uma mudança agora nos últimos anos, né, presidente? Isso é importantíssimo, né? Repito, não é o Vlamir que está falando, isso está no Código Brasileiro de Dopagem, né? Isso está nas normas internacionais. O atleta é o único responsável por aquilo que é encontrado no seu organismo. Então, o atleta é comunicado, o atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, né, ele passa por vários cursos, por várias palestras. No caso da CBAT, todos os campeonatos brasileiros nós fazemos palestras, nós dialogamos com os atletas, dialogamos com os treinadores, para deixar sempre muito claro, né? Não é uma regra que você pode alegar o desconhecimento. Não, isso desde o início da sua jornada você tem que saber. O esporte, ele exige o jogo limpo e você tem que saber de todos os cuidados. E para isso existe essa educação antidopagem, que a CBAT trabalha muito, que o Comitê Olímpico do Brasil trabalha muito, que a BCD trabalha muito. Então, é extremamente importante. Como você bem colocou, na minha época de atleta não tinha isso. Hoje, o atleta não pode alegar desconhecimento, porque obrigatoriamente ele tem essa capacitação, né, para saber o que pode, o que não pode, para que você tenha ideia, né, por exemplo, é atualizado todo novo produto que aparece sendo proibido é atualizado na lista da BCD. Os médicos têm a obrigação, o médico do atleta, de saber. O atleta chegou com um resfriado, ele tem que entrar no site da BCD para saber se por acaso aquele medicamento que ele vai recomendar não possui nenhum produto que pode ser considerado antidoping, né? Então isso é um cuidado extremo e que deve ter, né? Isso é extremamente importante. Então não é a falta de informação, não é a falta do conhecimento, né? E repito mais uma vez, a CBAT trabalha radicalmente pelo jogo limpo, né, e contra a dopagem, porque princípio básico do olimpismo, né? Sim. O respeito. Então, independente das leis e normas vigentes no país, os valores olímpicos devem prevalecer sempre, né? E o respeito, seja o respeito ao adversário, o respeito ao jogo, né? O respeito a você deve ser sempre a prioridade. Como a gente falou, né? São ídolos que vêm como exemplo para as crianças, para o Brasil. Recentemente, como você mesmo reforçou aqui para nós, né, Vlamir? Nós recebemos aqui um grande título, não foi pequeno, em 2022, da World Athletics aqui, como uma federação que realmente vem fazendo um trabalho bacana. A gente falou aqui dos cursos que inclusive existem lá, antidopagem, então é importante ressaltar isso. Agora, trocando um pouco de assunto, presidente, eu fico muito feliz quando o Ronaldo esteve aqui agora no seu grande programa lá, o Ídolos. A gente trouxe ele aqui no podcast e depois disso ele me convidou para mim no Troféu Brasil. E eu fui. E aí o que mais me chamou a atenção, presidente, além do clima harmonioso que via entre os atletas, federações, lá, árbitros, tive a oportunidade de chegar com o Ronaldo lá e está chegando Zequinha Barbosa, toda aquela galera, um clima muito agradável, muito humanizado. E eu, com o olhar criterioso que tenho, falei assim, caramba, era isso que a gente esperava. Não contente, presidente, eu falei pro Ronaldo, você vai almoçar agora? Ele falou, vou. Eu disse, eu posso almoçar ali dentro? Ele falou, eu acho que pode. Aí fomos lá, poderia pagar, eu como de fora poderia pagar. Eles, obviamente, como ídolos, não pagaram. Fiquei muito feliz. Paguei pra mim ter a experiência que eu queria ver. Sou curioso. Fui ver. Não ficou devendo em nada, presidente, para o que eu vi no Centro Olímpico americano no estado do Colorado, aonde o nosso grande Joaquim Cruz trabalha. Lá eles têm refeitório, que também é aberto, você paga e pode comer. E eu olhei o nosso no Troféu Brasil ali, estava muito bem amparado, com carboidratos, com proteínas, com suco, com vegetais, com as informações nutricionais para o atleta, as mesas muito bem dispostas. Presidente, eu quero elogiar você em público, porque o que eu vi ali, a gente sabe da importância da nutrição, ali eu vi que no Troféu Brasil o pessoal estava muito bem amparado nutricionalmente. E como eu falo, de novo, você veio de uma base dos anos 80. Infelizmente a gente não via isso. Então eu vi ali, Darlan, você ouviu falar? Não, eu entrei, paguei e consumi lá, sentei na mesa com o Ronaldo lá, tava o Jodel Gregório na outra mesa.
Presidente, isso é muito importante, a nutrição. Parabéns. Obrigado, Alain. Bom, o Troféu Brasil foi um case que deu muito certo. Foi pela primeira vez na história também, Daniel, Darlan, foi realizado um Troféu Brasil inclusivo, né? A maior competição do atletismo brasileiro, com provas do paratletismo, a maior competição do atletismo brasileiro, valendo índice para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos, né? Foi mais uma vez uma quebra de paradigmas que deu muito certo. O Centro Paralímpico do Brasil, uma referência mundial, né? Um centro que vale a pena ser conhecido, né? Uma estrutura que é do governo do estado de São Paulo, legado dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos, hoje sob concessão para o Comitê Paralímpico do Brasil, essa concessão que vence em 2027, mas vai ser renovada por mais 20 anos, e ali é o que você viu, um centro de excelência para todas as modalidades olímpicas, não fica nada atrás de Chula Vista, né, nos Estados Unidos, que é um evento, um centro referência mundial. A parte de nutrição, o CPB também recebe atletas que ficam até 40 dias hospedados, alojados ali, treinando todos os dias. Então, por isso, do cuidado com a alimentação, né, o cuidado diário em todas as refeições, e nós também oportunizamos isso no Troféu Brasil. Nossos ídolos passaram o dia ali, isso é muito legal. Isso faz parte do nosso contrato, que você viu dentro do programa Ídolos. Nós, 2 vezes por ano, eles têm que estar conosco, todos eles, no Troféu Brasil e no Prêmio Melhores do Atletismo. Então, Joaquim Cruz mora nos Estados Unidos, Zequinha Barbosa mora nos Estados Unidos, Jadel Gregório mora nos Estados Unidos, né? Mas nesses eventos nós trazemos todos eles exatamente para ter essa vivência que você teve, né? De eles poderem conviver com a comunidade, do atleta, do treinador, conviver com o seu ídolo e ver o quanto eles são gente, o quanto eles são exemplos, de poder dialogar, de poder conversar. Isso para eles é algo fantástico, né? Você falou do Ronaldo da Costa. O Ronaldo da Costa é extremamente carismático, né? Adora interagir com o público, e nós precisamos disso, nós precisamos que a comunidade entenda que o Joaquim Cruz é um menino da periferia de Taguatinga, né, que hoje, já com mais de 60 anos de idade, mais de 40 anos nos Estados Unidos, segue sendo um ídolo no mundo inteiro. Isso é fantástico. O Ronaldo da Costa, um personagem, né, alguém que deve ser enaltecido a todo momento, né, uma pessoa gigante, simplesmente alguém, o primeiro ser humano, né, a correr uma maratona abaixo de 3 minutos por quilômetro, o primeiro brasileiro a ser um recordista mundial, né, de uma prova de pista. Nós tivemos antes Ademar Ferreira da Silva e João do Pulo, mas numa prova de pista, da maratona, inclusive, uma prova nobre. Então, eu não canso de enaltecer, de destacar a importância do Ronaldo e como é importante reconhecê-lo como ídolo que é, né? Um ídolo ele sempre foi, mas uma coisa é um ídolo no imaginário, outro um ídolo de verdade, né? Que utiliza isso agora. Nós tivemos no final de semana, que também é importante a gente destacar, a volta do circuito Caixa, né, de corridas de rua. O Ronaldo foi o padrinho da primeira etapa, também avisando, informando aí a galera da comunidade da corrida de rua. Esse ano, 10 etapas no circuito Caixa, com a possibilidade de ser 11 Porto Alegre, que está na dúvida se vai conseguir fazer ou não. Já participei deles lá, hein, presidente? Muito bom, hein? Pois é. E para 2025, novidades. 15 etapas do circuito Caixa de corrida de rua, entrando as etapas que estão hoje, entrando Belém, né, pela primeira vez, circuito Caixa em Belém, Fortaleza, Recife e Curitiba, né, que estão fora desse calendário, então entram para 2025. Ampliação. E com a ideia de voltar a ser, né, o maior circuito, trabalhando, ainda não está certo, com a possibilidade também de ter ali a questão do ranking, a questão dos pontos, a questão, né, de uma bonificação para os atletas. Nós estamos trabalhando junto às loterias Caixa para isso. Não, mas é muito bem organizado. Eu já participei de algumas vezes em Porto Alegre, inclusive, e muito obrigado ao organizador, que a gente sabe que ele é muito caprichoso. E é um trabalho muito bacana, as pessoas gostam dessa corrida, as pessoas têm um carinho, e foi muito legal você falar que o Ronaldo foi convidado para ser embaixador, representando de fato que é aquela alegria. É uma prova que, apesar de ser competitiva, ela é muito participativa e as pessoas gostam muito. Presidente, aproveitando aqui,
Nós já estamos se encaminhando para o final, porque afinal de contas esse bate-papo que podia durar horas, mas você tem uma agenda muito completa. Então, qual é a expectativa nossa para Paris 2024? A gente tem um legado olímpico de 16, que a gente fez um trabalho muito bacana. 2020 parece que a gente não foi tão bem em inúmeras razões. Qual é a sua expectativa para 2024 no Ouro Olímpico? E o que a gente pode trazer para o Brasil. E também, aproveitando aqui, eu quero que você também fique muito à vontade para falar alguma coisa que você acha que ficou para trás aqui na nossa grande sabatina aqui. Não, maravilha. É uma alegria. Eu adoro falar de atletismo. Eu estou gestor, eu nunca vou sair do atletismo, porque o atletismo, antes de qualquer coisa, é paixão, né? Então, cada pessoa que a gente puder tocar, trazendo para o atletismo e compartilhar esse amor para o atletismo, eu vou fazer. 2020, na verdade, foi, né? 2021 foi uma boa campanha, né? Foi o recorde de medalhas do Comitê Olímpico do Brasil. O atletismo contribuiu com duas medalhas, né? A medalha do Pio e a medalha do Thiago Braz, né? Foram medalhas extremamente importantes para o país. Expectativa esse ano muito grande. Eu costumo dizer, eu não coloco pressão nos atletas, porque já é uma pressão gigante. Existe a realidade, né? Nós temos o Alisson dos Santos, o Pio, que hoje, né, é um atleta fenomenal, né? O Pio, ele de todas as competições que ele participou esse ano, ele só não ganhou uma entre os principais atletas do mundo. Hoje ele lidera, inclusive, a Diamond League, né? Lidera com muita folga. Ele é capa da nossa revista esse mês, sabia, presidente? Ah, ele é capa? Ele é capa da nossa revista, vai dar mais um plus para ele. Maravilha. Merece. O Alisson dos Santos é uma referência, é outro que faz parte do programa Ídolos. Nós inovamos também e inserimos no programa Ídolos. Antes era só atleta que já tinha encerrado carreira. Nós colocamos a possibilidade de atletas em atividade. O Alisson dos Santos faz parte desse programa. Vem fazendo uma preparação fantástica. Mora nos Estados Unidos, né, numa estrutura fornecida pelo Comitê Olímpico do Brasil e pela CBAT. Ele, o seu treinador, super focado, um pertencimento incrível, uma superação, lembrando que ele fez uma cirurgia delicada no ano passado, né, mas está muito bem. Então, história de vida também. Uma história fantástica, né? Ele que foi judoca também, pouca gente sabe, né? Ele veio no atletismo por acaso, num projeto social, né, do hoje vice-presidente da CBAT, o Edson Luciano Ribeiro, um medalhista olímpico. Olha, também. Sementinhas aí, o trabalho de sementinhas. Exatamente, um trabalho de sementinha, né, e foi descoberto. Nós temos aí a nossa marcha atlética, que hoje é o maior grupo de provas do Brasil, vem tendo um destaque fantástico. Nós temos Caio sempre marcando muita presença. O Caio Bonfim é muito regular, né? Muito regular. Ele tem estado entre os 3 do mundo no último ano. Todas as provas performando muito bem. A Viviane Lira também se destacando, foi 4º no Campeonato Mundial e vem fazendo uma temporada fantástica. A Érica Senna, sempre uma grande chance de medalha. Então, e esse ano, pela primeira vez, nas Olimpíadas, nós teremos a prova do revezamento na marcha atlética, que é uma prova que o Brasil vem muito forte, né? Nós temos esse conjunto masculino e feminino muito forte. Então, vale a pena ficar de olho. Nós temos o revezamento 4x400 metros, né, que vem fazendo um trabalho fantástico, um crescimento incrível, né? O Darlan, que é sempre vale a pena. Darlan, né? Romani. O Darlan Romani, que é uma referência, sempre muito seguro, muito competitivo, né? Enfim, eu acho que nós temos vários atletas que podem performar, e não é o Vlamir que está falando, é acompanhar a evolução, acompanhar o resultado, acompanhar a maturidade, né? Então o que a gente espera é isso, que nós tenhamos aí expectativa, 3 medalhas olímpicas seria algo fantástico, né? Nós que já temos 19 medalhas olímpicas, mas tenho certeza, vamos representar muito bem o Brasil, vamos contribuir muito com o time Brasil, né? Com o Comitê Olímpico do Brasil, e que eu convido todos, mais uma vez, né, a acompanhar os Jogos Olímpicos, principalmente atletismo, de 1º a 11 de agosto. Acompanhe, vai ser muito legal, todas as etapas transmitidas ao vivo, né? Nós estaremos lá. Agradecer também todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Loterias Caixa. Eu sempre digo, né? Loterias Caixa esse ano a gente completa 25 anos de patrocínio com as Loterias Caixa, né? Então, o maior banco social do mundo
tem uma importância fantástica no esporte, então a gente tem que lembrar sempre. A Puma, esse nosso parceiro, como eu falei, está trazendo tecnologia, está contribuindo com a performance dos nossos atletas, um design muito legal. Você teve reunião hoje lá, inclusive, né? Tive hoje reunião com o presidente da Puma, onde a gente traçou aí algumas estratégias bem interessantes também, vem coisa muito legal pela frente. A Max Recovery, um parceiro fantástico dessa linha de humanização do esporte, né? Nós que oferecemos o recovery para todos os atletas em todos os campeonatos brasileiros, Alan. Isso é uma coisa também que, quando da escolha do título da World Athletics, isso pesou bastante, né? De você poder oferecer um trabalho de recovery de excelência para mais de 400 atletas, que é o número de atendimentos que a gente faz em campeonatos brasileiros. Uma tecnologia científica, né? Tecnologia científica e todo mundo igual. Ou seja, antes nós tínhamos as grandes equipes com toda a sua estrutura multidisciplinar, agora a CBAT proporciona isso para todos os atletas, né, em todas as equipes. E Nuon, né, responsável aí pela saúde dos nossos atletas, como eu falei, são 1.088 atletas atendidos com plano de saúde integral. Isso faz uma diferença gigante, né? Então nós temos que agradecer, temos que enaltecer, porque todos eles, junto com a Pista e Campo também, uma grande parceira, patrocinadora com relação a materiais, equipamentos, implementos, né? E a Playpiso. É esse o time de apoiadores da Confederação Brasileira de Atletismo que nos permite, né, nos dão condições financeiras, estruturais, materiais para que a gente possa trabalhar o atletismo da base ao altíssimo rendimento. Ou seja, seja você também um apoiador. Contate o Valamir e a sua equipe lá na CBAT e apoie o nosso atletismo brasileiro. É isso. E o que eu peço, né? Convido a todos, acompanhem a CBAT através do canal Atletismo Brasil no Instagram, também no Facebook. Assine TV Atletismo Brasil no YouTube, faça ali o seu registro. Todos os eventos são transmitidos ao vivo pela TV Atletismo Brasil. Convido vocês a acompanharem, a compartilharem, a democratizarem o conhecimento. Isso é muito legal. E muito obrigado. Você, corredor de rua, participe, esteja presente, prestigie nossas competições, fale com a gente. Pode ter certeza que a CBAT vai trabalhar cada vez mais no desenvolvimento de ferramentas para que você, corredor, esteja cada vez mais próximos de nós. Nós precisamos do corredor de rua. Lembrando, corrida de rua é atletismo. Nós precisamos que você, corredor de rua, também venha para a pista. Nós precisamos, Darlan. Se nós recuperarmos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos marcas melhores nas provas, nos 10 mil metros, por exemplo, que nós temos hoje, né? Então nós precisamos que você, corredor de rua, venha fazer essa experiência na pista, é extremamente interessante. Nós precisamos de vocês. Chegue juntos, somos um celeiro. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Nós da revista Runners Brasil ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Mais uma vez, agradecemos a todos os nossos leitores, ouvintes e telespectadores pela sua audiência. Agradecemos os apoiadores, mas principalmente vocês, que a revista é feita de nós para vocês. Nós acreditamos que o conhecimento é a única forma de nós, através de políticas públicas, democráticas e educacionais, que a gente possa então fazer o Brasil melhor cada dia mais. Presidente, o nosso muito obrigado e desejamos aí então que a gente realmente brilhe em Paris 2024. Nosso muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado a todos, obrigado pela atenção, pela audiência e não se esqueça, você corredor de rua, você faz parte do atletismo. Somos atletismo. Esteja conosco, estamos com vocês. Foco no atleta. Um abraço. É isso aí. Valeu.